E a gente tem ouvido testemunho de praticamente todas as pessoas que têm vindo aqui às 7 da manhã, testemunho de respostas, de milagres, e tem sido uma bênção, né? Um culto, querido, não tem louvor, só tem a gente aqui orando, eu e a bispa todos os dias, e tem sido uma bênção, tem sido abençoador. Eu tenho sido muito abençoado, tenho recebido muito. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Posso ouvir um amém aí, querido? Posso ouvir um glória a Deus? Então vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Pois foi por meio dela que os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. É forte, hein, irmãos? Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela está repleta de homens, repleta de mulheres que viveram o impossível, que viveram, querido, milagres extraordinários em suas vidas. A palavra de Deus está repleta de homens e de mulheres que viveram o sobrenatural. Nós falamos aqui, lemos aqui nesse texto apenas sobre dois. Se a gente continuar discorrendo o texto, Hebreus 11 é conhecido como a galeria da fé, e nós vamos ver o testemunho de vários irmãos, inclusive de Daniel. Então a Bíblia nos traz, querido, muitas histórias, muitos fatos de homens e mulheres que viveram coisas extraordinárias, e viveram coisas extraordinárias porque andaram com Deus, porque andaram com o Senhor e criam, acreditavam no poder de sua palavra, acreditavam, querido, no poder que tem o Senhor. Homens e mulheres que vivenciaram, querido, coisas poderosas, e eles são para nós testemunhas. Eu falando aqui, querido, na campanha, que ao olharmos a palavra de Deus, nós podemos ver que esses homens, essas mulheres, se tornaram testemunhas para nós. Uma vez, querido, que Deus
fez na vida deles coisas poderosas. Mas nós, querido, podemos, com certeza, perguntar aqui a todos nós, todos que estão aqui, neste culto, que todos aqui também já alcançaram milagres, já alcançaram testemunhos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou. Querido, agora, eu quero deixar algo para você. O que nós podemos aprender, querido, com esse texto, com a galeria da fé, e que eu quero deixar para você é que Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda, Deus, Ele não mudou. E isto, querido, é uma garantia de que se nós andarmos com Deus, se nós andarmos com o Senhor, nós também, querido, vamos mover na mesma unção destes homens, na mesma unção destas mulheres, nós vamos mover na mesma autoridade, nós vamos andar na mesma bênção, nós vamos andar, querido, no sobrenatural como eles andaram. Não olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus não muda, querido. Fala para ele: Deus não muda, e isto é garantia de que você pode andar na mesma unção, na mesma autoridade, nos mesmos milagres que estes homens e estas mulheres andaram. Aleluia! Você crê nisso? Quantos credes? Glória a Deus. Amém, querido? Deus não muda. E nós podemos, querido, andar nessa mesma unção, nessa mesma autoridade. Que coisa linda, querido, ao lermos aqui no texto. Olha só o que diz a Bíblia, volta aí comigo, querido. Em nome de Jesus. Versículo 5, olha, eu acho lindo isso aqui. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ah, queridos, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, queridos, se nós andarmos, Deus não muda, e se nós andarmos, querido, com Deus, se nós agradarmos a Deus, se nós andarmos na fé, querido, porque a Bíblia nos diz aqui, querido, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a segunda coisa que eu quero deixar para você. Querido, o que Deus exige no relacionamento com o homem, querido, é a mesma coisa, querido, daquilo que nós exigimos em nossos relacionamentos humanos. Isto é, querido, eu dei um exemplo esses dias e falei, que pai que fica feliz saber que o seu filho não confia nele, saber que o seu filho não tem confiança nele? Que esposo que fica feliz saber que a sua esposa não confia nele, ou vice-versa? Que esposa que fica feliz sabendo que o esposo não confia nela? Deus espera de nós um relacionamento assim, de confiança, aonde nós vamos confiar nele por inteiro, onde nós vamos confiar nele, querido, onde nós vamos andar numa dependência. Para ser aceito por Deus, querido,
nós precisamos estar imbuídos de fé, nós precisamos caminhar em fé. Isso significa, querido, que é preciso crer que Deus existe. É preciso crer, querido, nisto, ter absoluta certeza de que Ele é aquilo que Ele diz. Amém? E eu te faço uma pergunta nessa noite: você crê que Deus é aquilo que Ele diz? Você crê verdadeiramente? Você tem fé em Deus? Você crê nele? Naquilo que Ele fala para você, nas promessas que Ele tem para você? Você crê nisso mesmo? Você crê que Ele é aquilo que Ele diz? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé que Deus está exigindo de nós aqui é uma fé, querido, sobrenatural. Porque existe a fé natural, sim ou não? O que é uma fé natural? A fé natural, querido, é aquela fé, um exemplo, que na hora que terminar o culto aqui, você vai entrar dentro do seu carro, você vai pegar o aplicativo, você vai pegar um transporte público, você vai entrar dentro dele e você vai chegar no seu destino. Isso é a fé natural. A fé natural é aquela, querido, que eu chegar ali nos disjuntores ali, e eu desligar eles, as luzes vão o quê? Apagar. Isso é a fé natural. Mas a fé sobrenatural é aquela fé que depende de Deus, que depende do Senhor. A fé sobrenatural é a fé, querido, aonde a circunstância está falando, a circunstância está dizendo: você não pode, você não vai conseguir, isso não tem jeito, isso não tem como acontecer. A fé sobrenatural, querido, é uma fé onde você está vivendo algo desta maneira e aonde a circunstância está dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar, e você está crendo, você está dependendo de Deus, você está dependendo do Senhor. A fé sobrenatural é a fé que Daniel teve, que quando a lei foi assinada, ele foi para casa, mesmo assim, sabendo que ele estava debaixo de uma sentença de morte, e ele foi para casa dobrar os seus joelhos e orar a Deus. A fé sobrenatural é a mesma fé, querido, que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram diante do rei Nabucodonosor. Quanto a isso, rei, não necessitamos de te responder. Se o Deus a qual servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas uma coisa fique sabendo, nós não vamos nos curvar. O que ele estava dizendo, querido, para Nabucodonosor? Se Deus quiser livrar a gente, tudo bem, mas se não, pode pegar a gente e jogar na fornalha. Essa é a fé sobrenatural. A lei estava assinada, o decreto estava, querido, sancionado. E mesmo assim esses homens, querido, acreditaram que Deus podia tirar eles daquela circunstância, que Deus podia trazer livramento, que Deus podia trazer o escape para eles. Esta é a fé sobrenatural. Aonde, querido, o médico diz não tem como mais, aonde uma situação financeira diz não tem como sair, aonde uma causa na justiça diz não tem como ganhar isso, e você está ali crendo, você está nos seus pedidos buscando a Deus e acreditando que Deus é aquilo que Ele diz que é. Esta é a fé sobrenatural. E é desta fé que a Bíblia está falando, que sem fé é impossível agradar a Deus, e todos aqueles que dele se aproximam, precisa crer que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
que Ele é presenteador. Deus tem alegria, Deus tem prazer. Deus é um pai que tem alegria em presentear seus filhos. Deus é um pai que tem alegria em abençoar os teus. Deus é um pai que tem alegria, querido, em fazer na sua vida, fazer na minha vida. Mas, querido, entenda algo: Deus, Ele é presenteador, mas Ele é justo. Deus é justo. Jeremias 17, querido, diz que o Senhor, Ele vai nos abençoar segundo as nossas ações, querido. É isso que Jeremias 17 diz. Segundo o nosso proceder, segundo os frutos das nossas ações. Se eu não tenho fé, se eu não confio, se eu não busco, se eu não oro, se eu não me relaciono com Ele, como que Ele pode fazer? Não é porque Ele não quer fazer, é porque o ser humano não quer deixar Ele fazer. É diferente. Querer fazer Ele quer, mas o ser humano não deixa Ele fazer. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Olha só, a Bíblia fala de Abel. A Bíblia diz que o Senhor aceitou, querido, Abel, porque ele ofereceu, querido, um sacrifício superior. Todos nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, sim ou não, irmãos? Mas como eu falei, Deus é justo. Por que Deus aceitou a Abel e sua oferta? Porque Gênesis 4 diz isso. Deus aceitou a Abel e a oferta dele, porque a atitude de Abel foi uma atitude o quê? Correta. Abel era pastor de ovelhas, Caim era um agricultor. A Bíblia diz que Abel pegou, querido, das primícias do seu rebanho, escolheu a melhor ovelha do seu rebanho, querido, escolheu o melhor animal que ele tinha ali no seu pasto, querido, no seu pastoreio, separou para Deus, e a Bíblia diz que da gordura desse ele levou o Senhor, enquanto que a Bíblia diz, querido, que Caim no final dos tempos, ou seja, quando a colheita só tinha o burralho, só a sobra, ele pegou e levou para Deus. Eu acho interessante, querido, que a Bíblia nos fala disso. A Bíblia nos fala, querido, lá em Malaquias 6. E Deus ali em Malaquias estava falando para crentes, estava falando para pessoas que eram conhecedoras da palavra de Deus, conhecedoras daquilo que a Bíblia diz. O Senhor fala para eles assim: ó, vocês têm trazido na minha mesa o animal cego, o animal defeituoso, o pão imundo. Aí Deus faz, querido, uma comparação muito legal. Ele fala assim: ó, pega esse animal aí coxo, esse animal cego que vocês estão trazendo para mim, pega esse pão imundo que vocês estão colocando na minha mesa, pega ele, vamos ver se vocês têm coragem de pegar ele e levar o governador de vocês. Querido, nem coragem de levar eu tenho certeza que teria. Já pensou, querido? Pensa aqui comigo. Você vai num auditório, querido, onde um político está falando, ou onde alguém está dando uma palestra. Querido, você chega naquele auditório, você vê todas as pessoas em silêncio, ouvindo o que o palestrante está falando. E às vezes na igreja é diferente. Deus está falando através de alguém que está aqui em cima, querido, e as pessoas estão desligadas, batendo papo, conversando, querido, olhando no telefone, e não estão prestando atenção naquilo que Deus está falando. E depois querem requerer de Deus. Depois querem: ah, Deus, olha para mim, ah, Deus. Deus é justo, querido. Caim ficou aborrecido. E Deus deu uma palavra para ele antes dele fazer aquilo que era abominável.
porque ele matou o próprio irmão. Deus falou para ele: Caim, por que seu semblante está caído? O seu desejo é contra ti. Cumpre a ti o quê? Dominá-lo. A Bíblia diz que Abel ofereceu ao Senhor superior sacrifício. Deus não olhou, querido, somente para a oferta. A primeira coisa que Deus viu foi o ofertante, o coração de Abel. Porque Deus tem mais interesse no ofertante do que na oferta. Por isso que Apocalipse diz assim, ó: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. A Bíblia é linda, querida, ela tem explicação para todas as coisas. Lembra daquele texto que Jesus estava numa reunião, querido, numa sinagoga, e os ricos trazendo as ofertas, os ricos entregando as suas ofertas? E aí de repente chega uma viúva pobre, a Bíblia diz isso, com 2 pequenas moedas. Esse texto não é nem base para nós só entregarmos pequenas moedas, e também não é nem base, querido, para achar, querido, que é as grandes ofertas que Deus vai aceitar. O que Deus aceita é a atitude do coração. Jesus olha e diz: essa mulher deu mais do que todos, porque os outros davam do que sobrava, deram do que sobrava. Essa mulher deu tudo o que ela tinha. Dar tudo o que ela tinha significava, sabe o que? Eu creio naquilo que Jesus diz que Ele é, e eu dependo dEle. Eu dependo. Amém, queridos? A fé é o que agrada a Deus. Aquela mulher teve fé para chegar ali, uma mulher viúva, pobre, só tinha 2 moedas, ela entregou. Falou: Senhor, eu vou entregar tudo, e o Senhor vai suprir, eu vou depender somente do Senhor. Mesma coisa da viúva de Sarepta: o que eu tenho é um pouco de azeite, é um pouco de farinha, eu vou fazer um bolo pequeno aqui para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. O profeta olha para ela e diz: faz como você está dizendo, mas primeiro faz para mim. O profeta mexeu com a fé daquela mulher. O profeta, querido, levou aquela mulher a entender que ela precisava depender de Deus, porque afinal o profeta estava ali na mesma condição do que ela, dependendo de um milagre. E ele mexe com a fé da mulher: dependa de Deus, faz para mim primeiro, porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar na botija, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre Israel. Fé sobrenatural é isto, querido, onde você depende de Deus mesmo, aonde você acredita naquilo que Deus diz que Ele é. Amém? Quantos estão entendendo? Diz aleluia. A fé, querido, é a chave que nos liga a Deus. Amém? Pela fé, querido, nós somos salvos. Pela fé nós tomamos posse das promessas que o Senhor, querido, nos traz. Pela fé nós apropriamos daquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. A fé, querido, é a chave que nos liga a Deus, que nos conecta ao Senhor. Então, irmão, nós estamos numa campanha de 21 dias. Sábado nós vamos encerrar aqui às 18 horas o nosso culto. Às 18 horas. Querido, aqui tem vários pedidos na minha cartela. Esses dias a bispa trouxe várias cartelas aqui para a campanha.
e a gente abre, querido, muitos pedidos já foram respondidos, pedidos que nós fizemos anos atrás, que nós semeamos há anos atrás. Sábado nós vamos encerrar, querido, tem pedidos que eles acontecem instantaneamente, né? Não tem fruto, querido, que a gente planta, loguinho ele já começa a dar, é ou não é? Mas tem uns que a gente planta 10 anos para dar, querido. 10 anos você ali regando, ou mais, né? Se a gente pegar aqui, querido, uma jabuticaba aqui e plantar ela, querido, só depois de 10 anos você colher fruto dela. Abacate é por aí também, né? Quanto? Qual? Tamarino, 60 anos. Você já viu um pé de tamarino, querido? Hã? Coisa linda quando ele está grandão. Fazenda que meu avô morava, querido, tinha um pé de tamarino, que se a gente subisse nele, dava um prédio de uns 5 andares. Mas, querido, pega um caroço de feijão aí, joga ele ali na terra ali, 2, 3 dias depois que você vai lá, você regar ele, já está o quê? Já está apontando lá, querido. É assim. As suas orações, querido, aqui nesses 21 dias, são sementes que você está semeando. Então, quando terminar os 21 dias, querido, não coloca a sua cartela lá na gaveta, esquece dela não. Isso aqui é uma semente. A gente às vezes tem a tendência de achar, querido, que a campanha nós temos que receber durante os 21 dias. Você está semeando. É uma semente que você está colocando diante de Deus. Agora, por que tem coisas que acontecem, querido, durante a campanha? Porque você decidiu orar mais, você decidiu buscar mais a Deus, e Deus viu que durante aquele período você está preparado para receber aquilo. Você já parou para pensar, querido, se você fosse intenso, se nós fôssemos intensos, igual nós estamos nessa campanha, o que você seria, o que você já teria alcançado, onde você estaria? A fé é aquilo que nos conecta, que nos liga a Deus. Amém? Então, queridos, sem ela é impossível agradar a Deus. Amém? Sem ela é impossível agradar a Deus. Então, passar os 21 dias, continue na fé, porque é ela que agrada a Deus. Deus é justo e Ele nos vê. A Bíblia diz que antes que as palavras chegassem em nossa boca, Ele já conhecia. Só para você ir para casa pensando, será se tem coisas que você busca e você é intenso só agora? Deus sabe disso. Se eu e você vamos ser intensos no que estamos pedindo só agora, ou se nós vamos sair da campanha e ainda vamos continuar crendo naquilo que está aqui. Deus sabe. Ele sabe se eu estou preparado, se você está preparado. Amém, amados? Então fique em pé em nome de Jesus, com a sua cartela na mão. Quando nós
Quando nós olhamos para a história de Daniel, porque o cativeiro era de quantos anos, irmão? A gente olha a vida de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 12, o entendimento que a gente tem que foi 70 anos que se passou ali, foi até mais um pouquinho, porque alguns estudiosos dizem que Daniel foi um dos que não voltaram para Babilônia, para Jerusalém. Então, de Daniel 1 até Daniel 12, no mínimo 70 anos. Quando nós olhamos de 1 a 12, Daniel nunca foi menos em Deus do que ele era lá no capítulo 1. A vida dele foi em Deus foi progressiva. Nem estabilizada foi o quê? Progressiva. Só morra acima. Amém? Ele alcançou o que ele alcançou, que ele não era porque ele era mais bonito do que os outros. Ele alcançou o que ele alcançou porque a vida dele foi só morra assim. Amém? Ore pelos seus pedidos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ore com fé pelos seus pedidos. Coloque os seus alvos diante do Senhor. Fale com Deus nesse momento. Apresenta os seus pedidos a Deus. Ore por cada um deles. Fala: Senhor, eu creio que aquilo que eu estou semeando nesta campanha, Deus, eu creio que eu vou colher, eu creio que eu vou receber. Eu creio que o Senhor vai me abençoar, Jesus. Eu creio que o Senhor é aquilo que o Senhor diz que é. Eu tenho fé nisto, Senhor. Ore a Deus, fale com Ele em nome de Jesus. Pai querido, eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, aqui. Alimenta, meu Deus, a fé de cada um, Senhor. Fortaleça a fé de cada um. Senhor, não permita que o meu irmão esmoreça. Não permita que o meu irmão, Senhor, desista, Senhor. Mas que o meu irmão, Senhor, possa ter uma vida espiritual crescente na fé, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra nos diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus por isso. Honre a fé do meu irmão, da minha irmã. Senhor, libera, meu Deus, sobre eles aquilo que eles estão buscando em fé, aquilo que eles estão te pedindo com fé. Senhor, que Tu possas liberar, Deus, em nome de Jesus. Tua palavra nos mostra, Senhor, que aqueles que se aproximaram do Senhor com fé, Senhor, Hebreus 11 nos mostra isso. Aqueles que aproximaram do Senhor com fé, estes, ó Deus, foram abençoados, estes receberam, estes obtiveram bom testemunho, Senhor, diante de Ti, Senhor. Deus, abençoe cada um dos meus irmãos. Ore comigo, fala: Senhor, levanta a sua cartela e ore comigo, fala: Senhor, eu tenho fé, eu creio que o Senhor é aquilo que o Senhor diz que é, e eu tenho fé no Senhor, que o Senhor me abençoará, que aquilo que eu estou buscando em fé, vai acontecer na minha vida. Aleluia.
Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pergunta o irmão que está do seu lado, fala assim: você tem fé, querido? Espera ele te responder. Você sabe quando alguém tem convicção ou não. Pergunta de novo para ele: você tem fé? Agora espera ele responder. Responde para ele. Hã? Amém? Amém? Então, querido, eu quero orar pela sua vida financeira. Você tem fé na sua vida financeira? Hã? Se você tem fé, querido, nesta área, você é dizimista. Se você tem fé nesta área, você é ofertante, né? Porque ofertante é mais do que dizimista. Dizimista, querido, ó, entenda o que eu vou te falar. Ser dizimista é a obrigação de todos aqueles que são crentes em Jesus. Ofertante é mais do que isso. Você faz mais do que obrigação, né? Então, querido, pega o envelope, coloca nesse envelope seu dízimo, coloca nesse envelope a sua oferta. Amém? Em nome de Jesus. Se você quer usar o cartão, Pastor Rubens está lá na máquina de cartão. Se você quer usar o Pix, está aí projetado. Você pode enviar também através do Pix. É só enviar o comprovante depois para a chave Pix. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Levante esse envelope, levante a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida financeira do teu povo. Senhor, tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor é aquele que supre as necessidades do teu povo. Senhor, o justo não jamais será desamparado. Senhor, quando o Senhor fala o justo, o Senhor está falando daqueles que são fiéis, daqueles que cumprem a tua palavra, que obedecem a tua palavra. Senhor, estes jamais, Senhor, serão desamparados por ti. Pai, prospera, abençoe, honre, Deus, cada um. Senhor, honre a vida financeira do teu povo. Eu oro, Jesus, por cada um, em nome do Senhor. Aleluia. Você pode ir até o gasofilaço aqui no corredor central. Pode depositar sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar aí em pé. Ele continua sendo Deus. Cante ao Senhor. Se a terra escurecer e o dia não raiar, se a chuva não cair e a terra não molhar, Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle. Tudo está em suas mãos. Basta confiar e acreditar em Deus. Ele prometeu, vai cumprir.
em Deus. Amém? Aleluia. Fala assim comigo: se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então eu vou manter a minha fé no Senhor. Amém? Aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Queridos, amanhã temos culto às 7 da manhã e às 20 horas. Sexta-feira também às 7 da manhã e às 20 horas. No sábado nós só teremos na hora do encerramento às 18 horas. Amém? Que Deus abençoe você. Os irmãos que receberam uma mensagem minha hoje à tarde, eu quero falar com todos, vai ser lá na minha sala. Amém? O Sérgio e Rosana também, quero falar com eles, tá?